2 trilhões de dólares é o valor das empresas saídas, valor gerado anualmente pelas empresas que saíram do MIT. Essas empresas geram cerca de 5 milhões de empregos, são mais de 30 mil empresas e nós temos a honra hoje de ter um ícone aqui conosco, que é o Yuri Ramos, diretor do MIT, que vai até... Eu não tinha roupa pra vir, Gustavo. Ô Lílio, eu sei quando a gente falou do nome do Yuri, porque o Yuri é um cara simbólico. Primeiro é o seguinte... É o nosso, possivelmente, o nosso primeiro ouvinte. Ele foi, pelo menos, a pessoa que mandou lá um feedback. Seu som tá ruim pra caramba, Gustavo. Tá, pô, legal. O Yuri foi lá. O Yuri... Agora tá bom. Não, agora tá... mas esse é o poder do feedback, né, Yuri? Você foi lá e falou, cara, legal, mas o som... Vou dar um feedback aqui. Putz, na hora eu já compartilhei. Falei, galera... Diretor do MIT falou que o som tá ruim, cara, e tava mesmo, né? E depois a gente viu e demoramos aí 1 ou 2 episódios pra deixar bem melhor. E aí o Lílio levantou um ponto que é assim, como é que esse cara chegou lá? E eu acho que essa pode ser a intro aqui, o Yuri Ramos. Como que você chegou ao topo de uma organização como o MIT, que é reconhecida globalmente como um celeiro da tecnologia, é onde nascem grandes tecnologias. Inclusive, vou pegar só um negócio aqui que eu achei interessante, algumas empresas, e aí, Rod, você que mora na Grande América, quero saber se você sabia disso aqui, algumas empresas que saíram do MIT, tá? Dropbox, iRobot... Dropbox eu sabia. De robozinho que faz limpeza em casa. Uma que a gente trabalhou muito, Rod, no passado, e que inclusive tem uma história muito emblemática, inclusive para o dia de hoje, que é a Akamai. A Akamai foi fundada, a Akamai é uma empresa gigante. Acho que chegou uma época que, não sei se mais da metade do tráfego da internet mundial passava pelos servidores da Akamai, não sei se ainda é assim, mas na Samba a gente usa a Akamai até hoje, desde a época que o Rodrigo Paulucci estava aqui conosco, e a Akamai é uma empresa que nasceu, né, Yuri, dentro do MIT, e um dos fundadores estava num avião que se chocou nas Torres Gêmeas e acabou falecendo, inclusive... Não, ele estava naquele avião que foi... Ele estava no avião que foi sequestrado. Verdade. Lá e teve que ser... E caiu, né? Exato. Então, e dizem, e aí eu não sei, Yuri, se você consegue confirmar isso, que ele, ele era do exército antes, eu não sei se ele era do exército, acho que de Israel, e ele teria sido a pessoa que lutou lá contra os sequestradores do avião. Ah, não sabia. Eu estava vendo a história e vi que ele possivelmente é um cara que tentou salvar ali pela experiência no exército que ele tinha. Mas é uma empresa emblemática, né, que saiu de dentro do MIT. Outra empresa que, inclusive, nós também usamos aqui na Samba, HubSpot. HubSpot, Dharmesh e Brian Halligan, 2006. 2006. E eles são brilhantes. Eu tive a oportunidade já em 2 eventos da HubSpot em Boston e aprendi muito com eles. A Zipcar, que é uma empresa de compartilhamento de carros e várias... Robin Chase, Zipcar, exato. E vários outros aí, Yuri. Então, Yuri, me confirma uma coisa. Aquele Rock Band, joguinho de PlayStation... Não, você está falando do... o jogo da Harmonix, eu sei qual que é. A gente tocava na guitarrinha e tal. Guitar Hero. Não teve Guitar Hero? Guitar Hero, sim. Vem dali, né? Nossa, Eu aposto que o Lílio era um entusiasta. Sabe outra empresa? Chega a doer o dedo aqui, ó. Olha só, já passando essa frente aqui, Gustavo. Bom, galera, obrigado pelo convite. Bem legal estar aqui. De fato,
talvez eu seja o ouvinte número 1, eu sou o ouvinte número 0 alguma coisa ali. Com certeza. Está decretado a partir de agora, você é o 01. Eu quero certificado, brasileiro gosta de certificado. Não, E certificado. o convidado número 1. Muitíssimo obrigado. Uma empresa da qual o Rod falou recentemente, Campbell Soup, nasceu no MIT também. Campbell Soup, que acabou de comprar o molho, meu molho favorito, Rod, estava em promoção ontem. Campbell Soup nasceu no MIT. E olha que interessante a variedade de empresas e indústrias. A gente falou aqui direto para o consumidor, Dropbox, falou B2B, Akamai, e só empresa gigantesca, líder no setor. Campbell Soup, Moderna, vacina de Covid, Moderna, vacina de Covid, tá aí. Boston é um centro, é o maior centro de saúde dos Estados Unidos. Então já é de se esperar que várias empresas nasçam aí, né? Mas o que me impressiona é a variedade. Se pedir até alta tecnologia, desde alta tecnologia é manufatura, né? Passando por saúde. Mas volta lá, Yuri, para você. Não, bom, Gustavo perguntou como é que eu fui parar aqui, deve ter sido sorte, né? Eu tô aqui uns quase 15 anos, vim para cá estudar, fiz meu MBA aqui, vim para cá estudar, vim um tempo, vou MBA, fica lá alguns anos e volta, bom, não vou ter nunca mais, fiquei, arrumo emprego na Corporate America, depois volta, não. Eu montei uma startup que virou outra, que virou pó, né? Quem dera eu tivesse montado uma samba, né? Eu estaria aqui com outro, né? Com outra posição. Que isso. Mas então olha só. Venho fazendo tecnologia a vida inteira. Sou matemático pela Universidade de Brasília, minha querida Brasília. Tecnologia a vida inteira. Trabalhei no UOL, algumas empresas de telecom e internet ainda no Brasil. Vim pra cá tem uns 15 anos, montei o MBA, fiz uma startup no projeto que virou outro. do PagSeguro, não? Do PagSeguro, não, do pagamento do UOL? PagSeguro na época. Na época, PagSeguro. O UOL, cara, Luiz Frias, visionário, comprou uma empresa desse tamanho de Guarapari, chamado BRP. Devia ter 3 pessoas. Virou, cara, virou o PagSeguro, virou essa potência que é hoje, né? 3 caras, famoso Serginho Guarapari e outros caras lá, Guarapari, empresa desse tamanhozinho, assim. Então, sobre o número que você comentou, Gustavo, é um número bem próximo da realidade. Dezenas de milhares de empresas saíram do MIT. O MIT tem uma pegada muito empreendedora, muito realizadora, né? Uma das palavras de ordem no MIT é impacto, tá? Tem uma definição legal. Na definição do MIT, inovação, na nossa visão, é o processo que vai da concepção da ideia ao impacto. Se não teve impacto, na nossa visão, o processo de inovação não foi concluído. Ou porque você inovou tal, mas faltou fechar a ponta. E o impacto, como a gente sabe muito bem, o impacto pode ser mais grana, pode ser economia de grana, pode ser melhores produtos ou serviços, pode ser melhor qualidade de vida para uma comunidade, para uma população, pode ser uma água mais limpa. Uber, cara, o Uber, não tem mais aquela chateação ligar num rádio, tem táxi aí. Não, acabou isso, né? Você vai lá. Então, assim, na nossa visão, o processo de inovação é isso. Ele vai da concepção das ideias ao impacto. Impacto é uma das coisas que faz do MIT o MIT. Muita pesquisa com foco em resolução de problemas reais. Não tem aquela questão, a gente infelizmente ainda vê muito no Brasil, de papers pelos paper pelo paper. Eu quero publicar para ter paper. Claro, tudo que a gente pesquisa aqui a gente vai publicar. Eu não trabalho, né, eu não trabalho muito com a academia, eu trabalho com um time que tem interface com grandes empresas, né? A ABI do Rod era cliente nosso até há pouco tempo, Coca-Cola, Procter & Gamble, Apple, Samsung, Delta Airlines, Rolls-Royce e por aí vai. 250 empresas nesse nível, a Vale no Brasil, Senai no Brasil e outras empresas do Brasil. Então, essas empresas nos procuram elas querem validar soluções, elas querem entender para onde caminho. A gente brinca que o futuro foi inventado no MIT. Então, o que esses caras querem entender o futuro, né? Voltando ao seu número, Gustavo, para devolver a bola para vocês. Das dezenas de milhares de empresas que nasceram no MIT, hoje em dia tem mais ou menos 30 mil que o Gustavo colocou, para quem está ouvindo, são 30 mil que estão em operação, estão funcionando, estão gerando caixa. As minhas startups que viraram pó não estão lá, porque elas não existem mais. Então, 30 mil em operação, empregando mais ou menos 5 milhões de pessoas, gerando uma receita anual, algo na faixa de 2 trilhões de dólares. Senhoras e senhores, isso é maior do que o PIB do Brasil. Então, veja a pegada empreendedora do MIT, né, que buscando resolver problemas reais da sociedade, das indústrias, né,
dos indivíduos, das empresas pequenas e grandes, cara, olha o poder, né, dessa instituição de gerou empresas que hoje geram 2 trilhões de dólares. O número que você descreveu está bem preciso, Gustavo. Ô Yuri, me conta uma coisa, Bem preciso. só que me chama muita atenção ali. Quando vocês se relacionam com empresas, e a Samba aqui no Brasil, a gente já tentou se relacionar com algumas universidades federais, o Rod deve se lembrar disso, e aqui é muito difícil, é muito burocrático, não é feito para isso. Muito porque, assim, às vezes o professor está mais interessado em escrever paper do que realizar inovação para o mercado, né? Então, para ele, se for um negócio, quero resolver um problema para o mercado, não, isso aí me gera quantos papers, então você não tem muito esse incentivo. E outro, porque a própria estrutura da universidade não permite ter um departamento como o seu focado em mercado e conectar com o mercado, e também tanto de fora para dentro, como de dentro para fora, porque eu, inclusive, já fui de um ecossistema, é um marketplace que existe dentro do MIT, de ex-alunos, né? Onde você tem várias oportunidades. Por exemplo, a Ford vai lá e fala, eu tenho esse problema, alguém consegue resolver? E às vezes uma startup de ex-aluno consegue resolver aquele problema ali. Então essa conexão é muito legal. Por que você acha que isso acontece aí? E aí eu queria entender, isso é comum nos Estados Unidos inteiro, ou nós estamos falando de um negócio que é muito específico de MIT, Harvard, Stanford e tal? Ou assim, a maioria das universidades aí tem assim, e por que isso não vinga aqui no Brasil? Muitas aqui tem. O MIT é uma referência nesse sentido de trabalhar com indústria. Eu mencionei o nosso time, eu estou num time que só trabalha com indústria. Tá? 250 empresas, mais ou menos. O MIT, como um todo, hoje trabalha com 800 empresas. Mais ou menos 800 empresas, relações formais com 800 empresas. E a explicação para isso, pergunta que eu recebo muito aqui, especialmente empresas brasileiras, mas, Yuri, o professor pode ter essa permissão? Ele pode e deve, ele é incentivado. Olha que detalhe interessante. No MIT a gente tem um negócio que a gente chama de Summer Nines. O que é isso? O professor do MIT recebe salário por apenas 9 meses, galera. No verão não tem salário. Ou seja, o cara tem que ir atrás de pesquisa, de subsídio, de consultoria para se pagar sua equipe. Eu sei que sou meio agressivo, né? Salário por 9 meses por ano. Então, todo professor do MIT, ele tem, em média, 1 dia por semana, o que dá 52 dias por ano, nos quais ele pode se dedicar a projetos paralelos, a consultoria, a pesquisa, né? Quando a gente fala de consultoria, quando é assim, é consultoria direto com o professor, e o que é mais comum do que a consultoria, são projetos de pesquisa, quando você vai ter uma Coca-Cola da vida, uma Procter & Gamble, né, colocando fundos para patrocinar uma pesquisa a qual a empresa, a Coca, qualquer empresa vai ter acesso aos relatórios, a propriedade intelectual e tudo mais. Então, há um incentivo, Gustavo e colegas, para que o professor faça isso. E digo mais, para terminar. A indústria, são empresas como a ABI do Rod aqui, como a DHL do Lilly e outras, e a Samba, entre outros. Cara, as empresas são quem tem os desafios, né? As buchas, quem tem para resolver, são as empresas. E uma das coisas que nos fascina em trabalhar com as empresas é isso, a possibilidade de interagir com DHLs e ABIs da vida e poder ajudá-las na resolução dos seus desafios. Então, a empresa tem os desafios e a gente vai trabalhar junto com elas para tentar resolver. Né? Então, tem um incentivo muito grande para que os professores trabalhem. Então, o modelo, Gustavo, ele facilita, né? Um modelo que a gente não tem no Brasil. Então, o modelo facilita muito. Né? E sem falar que assim, o MIT especificamente nasceu há 160 e alguma coisa anos atrás, criado para isso, para impactar a sociedade, as empresas, a agricultura, o comércio, através da ciência, tecnologia e da inovação. Isso faz parte da missão do MIT. Ô Gustavo, e o Yuri falou muito bem a participação do MIT, e é inegável. Eu tenho a experiência de ter estudado na Universidade de Toronto, que é um modelo muito similar. Eu lembro, dentro da universidade, os grandes bancos, as grandes empresas tinham, não só fazem o financiamento dos desafios deles, mas tem os espaços lá dentro. Então, o Banco de Montreal tem um espaço lá dentro, o TD da tia do Lílio tem um espaço lá dentro, e tem bolsas e financiamentos de milhões de dólares, porque
o ponto do Yuri, eles têm os problemas específicos para resolver. E segundo, eles querem estar próximo dos talentos, para recrutar esses talentos, para trazer, para beber da fonte dos talentos. As empresas precisam de trazer gente e recrutar. E aí é um desafio, o mercado cada vez mais competitivo. Não adianta só você roubar do concorrente, você tem que ir onde está na fonte, a formação dos profissionais, né? Então, passa muito por isso. E na Universidade de Toronto, por exemplo, com grande base desses financiamentos, foi onde um dos berços de inteligência artificial no mundo, né? Dos grandes professores que surgiram lá, e depois foi para a Apple, Google, etc. Então, muito do financiamento, acho que do ponto do Yuri, que ele está certíssimo, a necessidade de estar próximo do mercado são dos dois lados, e a empresa puxando a universidade, porque quer estar próximo, quer recrutar, precisa de mente brilhante para resolver o desafio, e por outro lado, a universidade também precisa, porque vem recurso, vem financiamento, não só para pagar o salário dos professores, mas para criar a estrutura da universidade também, né, para conseguir bancar todos os custos. Então, é um modelo que, e obviamente, assim, se o governo ajuda a destravar, e é um modelo voltado para geração, né, para fomentação. Qual a renda anual do MIT, Yuri? A gente tá falando de quantos bilhões de dólares de rendas, de receita, do orçamento? Receita, não, o orçamento, 4 bilhões. 4 bilhões de dólares. Isso entra doação, tudo? Ou é só a parte que vem do governo? Não, isso entra tudo. Não, isso entra tudo. Olha, já que estamos falando de números impressionantes, olha esse número. Nós temos um laboratório nosso, que é o Lincoln Lab, que foi fundado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos há uns 50, 60 anos atrás. O Lincoln Lab, todo ano, e trabalha, hoje em dia, eles têm alguns projetos que não são ligados à defesa, né? Estados Unidos, né, gasta 800 bi com defesa, é um exagero, é uma loucura isso, mas enfim, gasta. O Lincoln Lab recebe, por ano, do Departamento de Defesa, $1 bilhão. Todo ano, pinga na conta do Lincoln Lab, $1 bilhão para projetos primordialmente de defesa. Esses 4 bi, Gustavo, contemplam assim, esse 1 bi, tudo que vem de doação, da indústria, pesquisa patrocinada, grants, né? Tem muitas, né, chamadas para grants que o pessoal do MIT ganha, mas era bem na faixa de, arredondando, $4 bilhões por ano. Eu estava ouvindo e anotando, e Yuri, eu sou um tecno-otimista, né? Eu sou um cara ficcionado por tecnologia, por estudo, e estudo raiz também, o que você falou, né? E algumas coisas que eu anotei, primeiro a questão da inovação, né? Muita gente quer inovar, quer ser inovador, mas não quer inovar, né? O cara quer o resultado, né, da inovação, mas sem passar pelo processo, etc. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção foi quando você falou de sorte, né? E para mim, sorte é oportunidade mais competência. Eu acho que você não teve sorte, não, cara. Acho que você teve a competência, a oportunidade, e aí você conseguiu. E o segundo, que é muito difícil no Brasil, eu tento muito fazer essas parcerias com instituições e etc., é dessa carreira pontilhada, né? Desse slash carrier que o professor deveria ter, além dele conseguir ajudar uma empresa a resolver o problema junto com os alunos, junto com tudo o que tem, ele ter o desafio de buscar novas tecnologias, novas oportunidades, novos desenvolvimentos. Mas aí, olhando para esse vasto mundo, e depois a gente vai falar de tendência, a gente anotou algumas coisas aqui para ver se a gente está mesmo no caminho certo sobre tendência, a gente teve uma experiência aí, como DHL, eu tive uma experiência com o MIT há algum tempo atrás aí, o pessoal da DHL foi, inclusive, passou 30 dias no MIT aí, de um projeto que a gente está fazendo sobre inteligência artificial. Mas e o talento? O professor está lá, o desafio dele, você falou ali, ele tem ali 3, 4 meses que ele tem que buscar fund, ele tem que se virar, ele tem que estudar, ele tem que buscar, ele tem um dia livre para ele poder. Mas e aquele aluno fora da curva, aquele cara que você fala, puta, esse cara aí, tem essa peneira, igual no futebol? Tem, e na boa, eu acho que o Gustavo já recebeu alunos do G-Lab, não, Gustavo? Alunos do MIT, vocês não eram, 10 anos, Yuri. Inclusive, Yuri, curiosidade, hein? Se você for lá na Sloan, né, Escola de Negócios, a foto que tem lá do G-Lab são 4 meninas viradas de costas, escrito G-Lab, quando vai apresentar lá na parede, né, tem algumas coisas, e essa foto são as meninas que vieram para a Sampa, a foto foi tirada na Sampa. Eu tenho aqui na minha casa 10 bolinhas de cristal lá, porque todo ano
Vinho de LED só paramos na pandemia. De todos os anos. De todos os anos. Então, Lilian, o Gustavo e o Rod sabem, a qualidade, e de fato, é algo assim, cara, é algo assustador. Estou falando de alunos de graduação, então, em inglês, os undergrads. Cara, é algo impressionante. A taxa de aceitação, entrar no MIT, especialmente undergrad, acho que ano passado foi menos de 4%, ou seja, para cada 100 alunos, 4 ou menos de 4 entraram. Então, assim, cara, o esquema todo de end-to-end, do primeiro ao quarto ano, para aqueles que não emendam o mestrado, cara, é puxado, é rigoroso, tem época de prova que você vê assim, que você vê às vezes no campus, aluno meio que passando mal, porque, cara, época de prova, a galera se mata mesmo e vira à noite, é um negócio meio, eu diria, meio fora da curva. Não sei se chega a ser algo saudável, mas, vou pegar o termo que você usou, fora da curva, absolutamente fora da curva. A moçada, especialmente os undergrads, os alunos de graduação, cara, é fora da curva. Ô Yuri, deixa eu contar a história do G-Lab. O Rod vai lembrar dessa história. Eu fui fazer um curso no MIT, 2007, porque é o seguinte, a Samba era uma empresa de joguinho para celular, quando eu e o Rod montamos lá, a gente vendia joguinho e tal, e de repente a gente estava virando para a empresa de tecnologia, de plataforma de vídeo. É outro bicho. A gente não é formado em tecnologia nativamente, e eu falei, putz, vou lá para o MIT para estudar sobre produtos digitais, tal. Fiz um curso de desenvolvimento de produtos digitais lá. No que eu tô voltando, tô no aeroporto de Boston, sento do lado de um indiano, começo a conversar com o cara, e o cara, pô, o que você faz? Eu, nós estamos fazendo isso, plataforma aí. Já abri, bicho, eu sou vendedor, falei, vou vender para esse indiano. Já faço, a gente faz isso, streaming de vídeo, a gente é o YouTube corporativo, estamos fazendo isso para Globo, para o SBT, para Record e tal. E o cara falou assim, caramba, que legal, olha só, eu sou diretor do MIT e eu cuido de um programa chamado G-Lab. E eu vou te colocar nesse programa. Quando você voltar no Brasil, porque na época era assim, ó, a gente vai escolher 40 startups no mundo, porque, para quem não conhece, é um programa de empreendedorismo, faz parte do currículo de MBA. Então, tem nota, né? Faz parte. Então, tem um número de alunos ali que é limitado. Então, eles escolhem 40 startups, chegam para os alunos e falam, ó, essas são as startups. Montam os grupos e quem tem os skills que a startup precisa, né, resolve. Cheguei no Brasil, fiz a inscrição, recebemos, Rod, lá na rua, lá na Serra, lá, a gente tinha um escritório de, sei lá, 80 metros, Marquesa de Alorna, não tinha mesa para receber as pessoas, Yuri. A gente recebeu com mesa de plástico. Aí veio aquela turma que era o Adit, que era da... Foi do... Salesforce, ele era Salesforce. Veio o Duane, que era de um e-commerce grande. Todos os caras vieram. Não, veio gente... são 4 pessoas. 2 vieram de consultoria. McKinsey, Bain Company e tal. E eles nos ajudaram a montar a estratégia da Samba. Foi brilhante. E depois disso veio gente do exército americano, veio gente que trabalhou na Apple com o Steve Jobs, veio gente que trabalhou na Paramount, na Universal, porque a gente escolhia, né? O Rod, por exemplo, chegava e falava, não, a gente tem que fazer o posicionamento da Samba. Aí vieram as meninas, uma era da P&G, ou já veio gente da Nike. Cara, era impressionante o nível das pessoas que vinham, né? Não sei se você tem lembranças disso, Rod. Tenho, e era uma experiência fantástica, né? Até hoje, por exemplo, a gente tem contato com a DIT e criam-se relacionamentos duradouros e fortes, né? Que a gente tinha com cada um desses alunos. E para a empresa, para o lado da empresa, era sensacional, porque a gente tinha um desafio muito específico. Cada ano, você pensa num ciclo de uma startup, você tem um desafio gigantesco para resolver. E muitas vezes você não tem a experiência necessária. Aí vem um cara e fala assim, não, bicho, eu fazia isso na P&G, vem a Brand Manager, Brand Director, que foi da P&G, cuidava de uma das marcas, e falou assim, é assim que você faz budget de marca, é assim que você coloca posicionamento, escolhe canal, mensagem. Enfim, foram projetos sensacionais. Ô Yuri, eu queria te fazer uma pergunta aqui, porque você falou um pouquinho, ali alguns minutos atrás, você estava falando sobre o comportamento dos alunos. Principalmente dos undergrads, né, que se matam de estudar e tem aquela dificuldade. E no começo você falou de todas as empresas, você citou o nome, cara, o Gustavo ia falando a empresa, você ia falando o nome do fundador e todos os alunos de lá. O que você
vê em comum esses alunos que saíram do MIT e montaram empresas grandes? Qual que é a característica em comum que esses caras têm que você vê e fala assim, putz, o Dropbox é porque o Drew Houston fez isso, o cara é diferenciado, o Brian e o Devesh. Você vê alguma característica em comum? Qual que é a base que esses caras veem? E hoje os professores conseguem olhar o professor do MIT, olha ele e fala assim, putz, esse cara aqui tem futuro. Já tem um pouco disso ou não? O MIT, Rod, tem várias iniciativas. O MIT é uma universidade extremamente empreendedora. Então tem uma questão, né, de ecossistema, né? E ecossistemas não se constroem da noite para o dia, né? Silicon Valley, tem Nova York, tem Boston. No Brasil, vamos falar do Porto Digital, numa escala menor, mas o Porto Digital não se construiu da noite para o dia. Um ecossistema como esse, ele se retroalimenta. Eu tenho colegas de classe. Cara, eu tenho um slide quando eu faço apresentações para os meus clientes, ou para prospects. Um dos meus slides é empresas fundadas por colegas de classe. Ou seja, não é que eu ouvi falar que fulano de tal vendeu a PillPack para a Amazon, da qual vocês falaram também um dia desse, né, por $1 bilhão. Não, eu conheço o cara. Então assim, pô, se esse cara, né, se a minha amiga Nádia montou uma empresa, vendeu por 70 milhas, o outro vendeu, falo, pô, então, pensando no ecossistema, cara, eu posso também. E não só isso, Rod. O MIT tem várias iniciativas, umas 20 iniciativas independentes focadas em empreendedorismo. No nosso time, eu sou parte de um time que chama ILP, de Industrial Liaison Program. O nosso time tem os nossos grandes clientes, como Coca-Cola e outros aí, tem acesso a mais de 1.000 startups fundadas no MIT. 1.000 startups que estão no nosso portfólio, né? Então, se hoje um aluno, ex-aluno, professor do MIT monta uma startup, ela pode entrar no nosso portfólio, não paga nada por isso. Nós vamos ajudar como? Conectando essas empresas, as Coca-Colas, as Procter & Gambles, as Vales da vida. Dado interessante, já que estamos vomitando vários números aqui do MIT hoje. Dessas 1.000 startups que estão no nosso programa, a gente estima que mais ou menos 20% dela tem professores como cofundadores. Tem vários professores que são cofundadores seriais. Guardem este nome, já que o Lírio gosta de anotar. Robert Langer. Bob Langer é o engenheiro mais citado da história do mundo. Professor do MIT. Bob Langer. Bob Langer fundou, se não mudou nada, cofundou 41 empresas, entre elas a Moderna, vacina de Covid. Bob Langer tecnicamente é um multibilionário, só que o que ele faz? Dá aula e pesquisa. Pergunta como que eu recebo. Yuri, pô, então um cara desse pede demissão e vai tocar a empresa. Não. Ele segue como um Chief Scientific Officer, um advisor, um conselheiro, mas ele não sai do MIT. O que ele gosta de fazer é o que ele faz no MIT. E se amanhã Bob Langer, Lílio Rod e Gustavo Caetano forem montar uma empresa, vai chover dinheiro porque Bob Langer atrai dinheiro. Né? O cara cofundou 41 empresas. Isso é bem comum. O professor Yat-Min Chang fundou empresas que no total já levantaram mais de $2 bilhões. Né? Então assim, olha bem isso. comum. Então, olha que coisa interessante. Não é... Eu ia te fazer uma pergunta que eu já não vou fazer mais, mas eu ia te perguntar assim, é correlação ou é causalidade? O cara entra no MIT porque ele é bom ou ele é bom porque ele entrou no MIT e o MIT impulsionou ele? O que você está falando que na verdade acontece é, primeiro, o cara já é os dois, o cara já é bom, mas o MIT vai dar uma empurrada gigantesca, o ecossistema aumenta as chances de sucesso, né? Ô Yuri, tem um fundo do MIT também, né? Um fundo de venture capital, que é disruptivo. Até tentei investir nesse fundo, não tinha conseguido. Eu sei qual eu sei. Você, o contato. Isso, você está falando. Agora eu estou muito mais conectado aos caras. Tem um fundo que está arrebentando. Quem toca é a Katie Ray. Katie Ray, eu acho que ela é ex-Techstars Boston. O fundo chama The Engine. The Engine é um fundo de hard tech, deep tech. Isso. Tá? Estão indo super bem, e eles não só, Gustavo, eles não só investem, eles montam laboratórios para essas empresas de deep tech poderem trabalhar. Né? Um puta de um fundo, estão mandando muito bem, aí é que tá, por ser deep tech, hard tech, os caras têm fôlego para esperar, assim, 15, 16, 18 anos para ter retorno. Olha, que incrível. E isso um bicho, dentro assim, do ecossistema faz todo sentido, né? Assim, porque você tem a parte de educação, onde você está ensinando o cara a empreender, gestão, visão exponencial, tecnologias novas, e aí você tem uma parte de
execução, onde a turma vai lá, bota em prática, testa, executa, vai, tem o G-Lab, que o cara viaja, vai para dentro das empresas e tal, e tem a parte de financiamento, que é uma parte importante, que é, pô, você tem um negócio legal, vem cá que eu ainda põe grana aqui e nós vamos fazer isso aqui acontecer, né? Que ecossistema incrível. Eu sei que a gente vai falar de tendências já, eu acho que o mundo tá mudando um pouquinho a direção, a gente vendo mais investimentos em empresas de Deep Tech e Hard Tech que vão resolver grandes problemas. E eu termino só com uma das nossas empresas, CFS, Commonwealth Fusion Systems, que levantou 1 ano e meio atrás, 1,8 bilhões de dólares. A rodada dos caras foi de 1,8 bi, com B de bola. Então, por quê? Fusão nuclear, né? Que é energia limpa. A gente está sempre há 20 anos da energia nuclear. Espero que esse gap esteja encurtando aí. Acho que o Lílio, você ia falar de tendências, eu volto para você a bola aí. Não, além de eu falar, eu já achei aqui o Langer Lab aqui, já vi ele, 75 anos o cara tem você ainda. Você falou 1,8 bilhões de dólares. Foi a rodada da CFS, exato. E minha sobrancelha foi pro alta do Gustavo também ao mesmo tempo. E eu tenho viajado muito aqui nos Estados Unidos, e uma coisa que eu achei interessante, diferente do Brasil, que você tem uma concentração muito grande das empresas e nascem as grandes empresas em São Paulo, maior parte em São Paulo, uma coisa no Rio, aí depois espalha um pouco pelo Horizonte, Sul, Nordeste e tal, mas assim, é muito concentrada a economia. Aqui nos Estados Unidos é totalmente separado. Você tem os polos, tecnologia em São Francisco, você tem saúde aí em Boston, você tem automotivo em Detroit e tal, mas mesmo assim você tem uma quantidade de empresas espalhadas muito grande, né? Você citou várias empresas. Portland tem Nike, né? Em Seattle, Portland, cara, que é do outro lado, tem Microsoft e Amazon. Cara, em Minneapolis tem Best Buy, Target, várias empresas que são gigantescas, tanto nacionalmente quanto mundialmente, estão em cidades pequenas. A AB InBev, a Anheuser-Busch aqui em St. Louis, no Missouri, aquela Purina também em St. Louis, no Missouri. Então, cara, assim, é muito diversificado, não é concentrado. Você acha, qual é o papel da universidade nisso, o Yuri? Você acha que preponderantemente a universidade também influencia, você criar os polos espalhados no país, ajuda a crescer, principalmente porque as universidades aqui também não ficam só nas grandes cidades, elas ficam no interior acho sim, dos Roger, estados. Acho que a universidade é um dos stakeholders. O MIT tem um modelo, o MIT tem um pouco academia técnica, o MIT tem um framework que a gente crê que ecossistemas inovadores precisam de 5 players, 5 stakeholders que são, vou começar com academia, né? Universidades, pequenas empresas, ou seja, startups, grandes empresas, as ABIs, Coca-Colas da vida. Eu nunca coloquei ABI e Coca-Cola na mesma sentença, mas eu acabei de colocar, desculpa aí. Então, de novo, universidades, pequenas empresas, grandes empresas, capital de risco, venture capital e, por fim, governo. Mas governo, sim, porque tem coisa que sem governo você não faz nada, né? Vamos pensar no nosso Brasil, que sediou há poucos anos a Olimpíada e Copa do Mundo. Cara, tem obra de infra que sem governo nada acontece, nada. Então, a gente crê que esses 5 stakeholders, esses 5 players, né, desse ecossistema, trabalhando juntos, eles vão se fomentar. E a universidade, a academia, o seu ponto, Rod, é um deles, tem um papel fundamental em fomentar isso daí. Sim, e concordo bastante com você que a gente não vê nos Estados Unidos, tem os grandes polos, você citou todos eles, ou quase todos, mas a gente não vê como no Brasil, que cara, São Paulo domina, né, massivamente a coisa, né, o que é diferente. Senhores, vamos falar de tendências, porque eu tenho antes, Lílio, eu sei que você está ansioso para trazer as suas tendências, você que é um visionário, mas antes eu quero provocá-los. Eu tive uma aula uma vez com uma professora, acho que foi em Stanford, que ela falava o seguinte: se você enxerga uma tendência, ela já não é mais uma tendência. Você, AI é tendência, cara. Não, já tá aí, não é tendências são sinais, né? E quem enxerga a tendência são pessoas que captam sinais. Tem sinais mais fracos e sinais mais longes, mais perto, né? Tem alguns sinais de que esse negócio, sei lá, criptomoeda vai virar mainstream logo. Tem sinais, mas pode ser que não aconteça. Mas aí eu vou trazer
algumas frases interessantes, vou ler aqui para vocês. A primeira frase sobre tendência, né? Em 1946, a televisão não vai durar, porque as pessoas logo se cansarão de passar horas olhando para uma caixa de madeira. Darryl Zanuck, chefe da 20th Century Fox, em 1946, dizia que aquele negócio de televisão não daria certo. Aí tem uma outra em 1977 que é: não há motivo algum para um indivíduo ter um computador em sua casa. Essa é famosa. Ken Olson, presidente fundador da Digital Equipment Corporation, DEC, 1977. Tem uma em relação ao iPhone que é: esse telefone tem um preço muito alto, não é atraente para usuários de negócio porque não tem teclado e, portanto, não é bom para enviar e-mails. Steve Ballmer, ex-CEO da Microsoft em 2007, que inclusive ficou famoso por ter feito o enterro do iPhone, o dia que o iPhone morreu. Eles enterraram, passaram vergonha pra caramba. Você sabe que ele é famoso por duas coisas, né? 3. Esse... O Suar, não, o Suar é o último, mas o Los Angeles Clippers, que ele é o dono, boa. E aquele vídeo do YouTube, developers, quem não vê, assista, cara, é muito ruim. Que é sensacional, é o melhor vídeo da internet, vale pro show notes. Exatamente. Por Suar foi engraçado. Outra frase: acho que há um mercado mundial para talvez 5 computadores. Seria Thomas Watson, presidente da IBM em 1943. A McKinsey teria aconselhado a AT&T, isso ficou famoso, nos anos 80, que o próximo o mercado de telefonia celular nos Estados Unidos seria no máximo de 900 mil unidades. Isso atrasou, gente, a AT&T entrar nesse mercado por anos, porque a McKinsey falou para ela: não, esse treco é pequeno, não vale a pena. E o último aqui, para a gente começar o nosso bate-papo: quase todas as previsões que estão dizendo que o Kindle falhará. Steve Jobs falando sobre o leitor de e-books da Amazon em 2007. Hoje Kindle é um grande sucesso. Por que eu trouxe isso aqui? Porque não temos responsabilidade nenhuma de acertar o futuro. Senhor Lídio, pode falar o que você quiser, você não vai ficar para a história. As pessoas não vão rir de você lá na frente o dia que você falar. Pode falar 1 bilhão de coisas aí, Lídio. Vai lá, Lídio. Conta aí o que você vê de tendência. Eu anotei bastante coisa, mas como você falou da energia, Yuri, reza a lenda que a energia, o hélio 3 é a grande energia que a China foi buscar na Lua, né? Que você consegue ter uma energia pura, né? E muito pouco se fala disso. Mas eu queria saber se isso realmente é uma tendência, né? Você já deu um spoiler aí do pesquisa que vocês estão fazendo. Se essa busca por energia nuclear, né? Inclusive essa que está na Lua, né? Do hélio 3, se essa busca por energia pura e quase que infinita, se isso realmente é algo que você está vendo aí e tem um pedacinho desses 4 bilhões investido nisso. Um pedaço desses 4 bilhões, Lírio, sim, investido em energia e há uma busca muito grande por energias limpas, energias renováveis, né? O mundo está aí com metas para 2030, 2050, descarbonização, né? Metas bem agressivas. Sinceramente, se a mudança não for radical, eu não acho que essa meta vai ser atingida. E estão falando desde de aço, né, de aço verde, como a gente chama, hidrogênio verde. O Ceará é um grande polo, tem um potencial gigante para hidrogênio verde, né? O Brasil, na verdade, é uma referência global. O Brasil, grande parte da energia produzida no Brasil já é renovável, né? Energia nuclear, curiosamente, antes desse papo, estava falando com um colega da Malásia, especialista em energia. Energia nuclear no Brasil andando muito, muito devagar, né? Por uma questão governamental, e acho que o fato da gente já ter muita energia limpa não nos dá um push tão grande como a Alemanha. A Alemanha, a maior parte da energia da Alemanha é nuclear, né? Que é uma energia limpa, né? Hidrelétrica, energia limpa. Então, sim, incluindo, eu não sabia dessa questão da China que você mencionou, Nílio, mas sim, muita grana investida em energia, e a busca, o santo graal é energia limpa, por conta de todos os compromissos, Acordo de Paris e tal. O mundo precisa largar mão das energias, de formas antigas de energia, né, fóssil,
carros elétricos, né? Acho que não sei como é que está no Brasil, mas as vendas, pô, não sei se você vai muito para Califa, Rod, cara, você vai para São Francisco, cara, Tesla tá bombando lá. Aqui também tem muito carro elétrico aqui, né? Fala-se agora que, né, ontem, não sei se vocês leram, ontem, o Musk tem falado de um Tesla custando $25 mil, né? Cara, se ele conseguir isso, $25 mil é o preço de um carro normal, que num carro padrão, né? Tem carros mais baratos do que isso, mas 25 pau para um Tesla, cara, o cara já vai dominar o mercado, dominar ainda mais o mercado que ele já domina, mas sim, busca muito grande por energias renováveis, energias Ô, limpas. Yuri, só, Lílio, em cima dessa tendência, e bateria, cara, para mim, o gargalo do mundo, além de energia, é bateria, armazenamento, né? Assim, se a gente pegar, o poder computacional cresceu numa velocidade que o armazenamento não cresceu. Outro dia eu coloquei uns no breaks aqui em casa, na internet e coisa. Putz, eu fico de home office, se cair a internet, pelo menos segura e tal. Cara, segura 20 minutos. Baita de um negócio gigante, assim, segura pouco tempo, né? Porque o poder de consumo é muito maior ainda do que o poder de armazenamento. Vocês têm visto, tem coisa nova surgindo. Eu já vi lá, estou no Conselho da Baterias Monda, lá do Instituto de Tecnologia deles. Tem muita coisa de sal, né? Começando a ter bateria de sal. É muito químico ainda, né? Você tem visto de coisa nova de armazenamento também? Cara, sim, é uma das outras grandes buscas aí. Tem essa chamada, né, de electrify everything. Vamos tornar tudo elétrico, bateria para tudo, né? Aviões elétricos, só que eu acho que a gente está longe ainda de ter aviões elétricos, né? E aí tem um problema sério de armazenamento, de espaço, para um avião sei lá, de São Paulo para Belém. Cara, essa bateria vai ter que ser gigante, né, para aguentar. Pega o voo internacional, não tem, né? Mesmo o próprio hidrogênio verde, a questão de armazenamento ainda é um desafio. Então, muito do que a gente fala hoje em dia, energia nuclear, hidrogênio verde, baterias, né? Tem muita gente trabalhando nisso, né? O MIT tem papas, tem caras ninjas e ferozes trabalhando nessas áreas e outras, né? Buscando chegar, e a gente vai chegar, né? Vai levar um tempo, mas a questão de uso de bateria, do aumento de uso de baterias, cada vez maior, Gustavo. Tem um professor nosso que está fazendo um estudo sobre as grandes mineradoras, por exemplo. Eu pego uma Vale da vida, uma Rio Tinto e outras, que estão passando a usar veículos autônomos, né? Que são veículos que operam 24/7, né? Esses caras têm quase que uma obrigação, um compromisso de também usar energia limpa. Então, no caso deles, bateria. Cara, a gente viu uns caminhões um dia desses que, para você conseguir alimentar um caminhão daquele 24/7, tem bateria, Gustavo, aqui, o custo de uma bateria para um carro desse é de $1 milhão, tá? De uma bateria. Então, sim, cara, para você operar 24/7, tem um professor nosso falando em o modelo de você swap batteries, né? Você tem uma bateria que você tira uma, coloca outra, é uma alternativa. Estamos distantes ainda, mas estamos caminhando para isso. Você está certíssimo, Gustavo. Armazenamento, hoje em dia, está bem melhor do que 5, 10 anos atrás, né? Veja os nossos iPhones, nossos Androids, a bateria dura muito mais, ela está cada vez menor. Mas para veículos é ainda um desafio que vai ser superado, e eu acho que em poucos anos. Hoje, Yuri, a gente, aqui na DHL, a gente tem uma frota grande de carro elétrico, e trocar a bateria para esse tipo de carro ainda é um problema, até por causa da corrente, né? Risco de choque, a pessoa tomar um choque num carro elétrico, você tem um risco muito grande. Mas uma boa notícia para você, agora em 2024, a DHL recebe 12 aeronaves 100% elétrica, fui até buscar os números aqui. Essa aeronave vai fazer 815 quilômetros. A cada 30 minutos ela consegue 1 hora de voo. A cada 30 minutos de carregamento, 1 hora de voo, e a carga, ela consegue carregar 1,2 toneladas. Chama Alice o projeto. Se colocar DHL Alice, você vai achar isso. É justamente um avião, um bimotor 100% elétrico. Fabricante? Desculpa, Lílio, o que é isso? Sabe quem é o fabricante? Eu consigo descobrir aqui o nome do fabricante. De curiosidade. E eu te falo. Mas é justamente isso, né? E alguns desafios, né? Aonde ir com essa aeronave, onde estacionar essa aeronave, como você carrega essa aeronave. Então, acabou de anunciar o projeto CAIV, né? A DHL fez um projeto junto com a CAIV com um drone para transportar passageiros.
E o problema é a troca de bateria, a manutenção da bateria, o custo da bateria, e dependendo dos veículos, eu acho que a gente tem que olhar muito para isso, quando a bateria está em 80% de vida ali, você já começa a ter um problema para carro, para esse tipo de... A bateria não é igual o celular que começa a desligar, acabou, chegou ali 80% de vida, você começa a ter alguns problemas e tem que trocar a bateria. Que no avião e aí deu ruim, né? Não. Aí você plana. Para morrer, Lílio, tem gente já estudando isso, que é o que fazer com esse zilhão de baterias depois que elas não servirem para mais nada. Tem gente estudando, tem um time até da BMW no Brasil estudando reciclagem de baterias. Legal, porque hoje na Moura, 98% da bateria é reciclável, né? Bateria de chumbo. Isso. Então, porque é isso, né? Você volta, derrete o chumbo de novo, joga ácido sulfúrico e taca ela na coisa. Ô, Lílio, deixa eu te fazer um desafio aqui. Lista 5 tendências que você acha que vai acontecer nos próximos, 5 a 10 anos e, cara, que podem mudar o mundo aí. Boa. E é uma lista, mas com pergunta também, tá, Yuri? Se você concorda ou não. Primeiro que eu acho que é essa inteligência artificial adaptativa, até anotei aqui, né? É como que essa que ela é mais difundida, que você colocar no negócio, que ela vai aprendendo e que você consegue tomar uma quantidade de decisões mais assertivas, porque ela vai se adaptando aos novos modelos de negócio. A segunda, para mim, é o 5G misturado ao IoT, mas o 5G puro, aquele 5G, se eu não me engano, alguma coisa, depois eu vejo a sigla que é. O 5G hoje em dia que a gente tem são... hoje está usando as redes de 4G para ampliar, enfim, eu estou dizendo 5G puro, eu acho que você elimina a latência e aí a gente consegue ter mais carro autônomo. Eu acho que a cibersegurança baseada na utilização de dados das pessoas. Você ser dono do seu dado e você poder vender seu dado. Eu ser remunerado pela minha informação. Eu acho que... Eu já estou no quarto, né? Eu acho que realidade mista, né? A gente fala de realidade aumentada quando você consegue não só presenciar ali no digital o que está acontecendo, mas usar em tempo real, simular alguma coisa que você está fazendo e ter um curso ali, quer tocar um piano, põe o óculos, você toca na tecla, você vê como é que vai ser, o seu professor em qualquer lugar do mundo consegue te ajudar. E eu acho que computação quântica, não sei se vocês já leram sobre isso, mas é revolucionário a capacidade de processamento. E aí eu vou usar um exemplo real. Imagine você conseguir fazer uma roteirização de uma carga em tempo real quando uma ponte cai, né? Você está indo fazer a entrega, a ponte cai, o acesso à Dutra foi fechado, você não entra mais na Dutra. Como é que você roteiriza automaticamente ali em tempo real e consegue fazer essa entrega e garantir tudo isso? Sabe um negócio interessante? Outro dia eu tenho um outro podcast da Samba, chama Samba Talks, e eu já participei, mano. Você foi entrevistado lá, depois eu vou levar o Yuri e o Rod lá também. Mas outro dia eu entrevistei o presidente da IBM. E a IBM tem computação quântica as a service agora, que você pode, inclusive já está disponível de ver. E o que ele falou que é interessante? Ele falou assim, as pessoas confundem, você trouxe um caso que não é isso não, tá? Mas a maioria das pessoas confundem computação quântica com computador mais rápido, e não é isso, né? Assim, computação quântica não é pegar esse computador que eu tenho aqui para, cara, agora eu posso rodar mais joguinho, não sei o que e tal. Não é essa pegada. A computação quântica é para resolver problemas muito complexos. Problema de perfuração de poço de petróleo da Schlumberger lá, que o cara, esse é o tipo de complexidade. Isso que você falou. Eu tenho que resolver um problema de rota real time, com um monte de variável, de tempo, de acidente, não sei o que e tal, aí pode ser usado o computador quântico, mas ele não é necessariamente um computador mais rápido só, né? Ele é um computador que pensa de um jeito diferente, ele é usado para resolver problemas, por exemplo, problemas genéticos, problemas desse lado laboratorial, né? Você pode jogar um monte de dado ali de gene e esse cara vai entender um exemplo que eu gosto de usar quando eu estou falando de computação quântica,
não é você ler um livro mais rápido, é você ler o livro inteiro de uma vez só. Não é você ler todas as páginas ao mesmo tempo e em questão você ter um processamento. Não é você ler um livro por página muito rápido, né? É você simplesmente abre o livro, pronto, lê ele inteirinho e fecha o livro. É a capacidade de processar a quantidade de dados ali muito rápido. Enfim, mais várias tendências, etc. Mas eu queria, acho que o Rod também poderia falar algumas, porque quando o Yuri falar, eu queria ficar muito de olho e anotar todas as tendências que ele vai falar pra gente aqui. Como se eu soubesse do que eu tô falando. Ô Lílio, baseado na sua última tendência de computação quântica, eu queria voltar no tema da universidade com o Yuri para passar a bola para ele. E a gente falou dos empreendedores, das empresas que nascem, muito de inspirar o jovem. E a maioria desses casos é um undergrad ou geralmente um estudante que está saindo, está cheio de energia, com inovação, e muito vai pelo contato com esse tipo de coisa, né? A inspiração vem de ter o contato com essas super máquinas, com a inovação pura, gera mais inovação. Como é que é no MIT? Tem um supercomputador que todo mundo tem acesso, os estudantes têm acesso? Qual que é o nível de contato que um estudante comum de undergrad tem com uma deep tech ou com um supercomputador raríssimo que pouca gente tem acesso? Eu acho que o Bill Gates teve um caso, né, que ele teve acesso na Universidade de Washington, mas eu estava lendo a biografia dele, super cedo, a um dos computadores mais poderosos do mundo, e aquilo, obviamente, inspirou ele, deu no que deu, né, o resto é história. Tem esses programas de aproximação ou faz parte da aula e o aluno tá ali, que aquele que se inscrever consegue ter mais contato? Bom, Rod, se eu te entendi bem, você vai ter mesmo sendo o MIT, você não vai ter um acesso aberto e limitado a qualquer aluno a computadores a computação quântica. Você vai ter os times que estão metidos com isso, né? Eu trouxe até um desses caras recentemente para falar para uma empresa do Brasil, que estava aqui, um dos meus clientes. Então, esse time, no caso do MIT, está estudando computação quântica, esses caras vão ter acesso pleno, livre a tais computadores, mas não pelo menos não é ainda, algo que todo undergrad, qualquer um do MIT tem acesso. Uma coisa que é diferente, eu sei que não é pergunta, mas nanotecnologia, o MIT chamado MIT Nano, um estado da arte de nanotecnologia, no meio do campus. O MIT Nano foi construído para que, inclusive, empresas parceiras, empresas próximas do MIT, possam utilizar, tem um custo para isso, que não é caro, possam utilizar o MIT Nano para pesquisas e atividades em nanotecnologia, o que não é verdade, pelo menos não ainda, para a computação quântica, Rod. Espero ter respondido a tua pergunta. Ô Yuri, vou falar 5 tendências aqui, aí depois o Rod, não sei se você quer voltar, e também queremos ouvir as suas tendências, e eu peguei algumas tendências de mercado. Eu acho que nós vamos viver uma era das super micro companies, que são aquelas super empresas com poucas pessoas fazendo IPOs de empresas de 1 a 2 pessoas, empresas fazendo $100 milhões com 1, 2, 3 funcionários. Por quê? Por causa de poder computacional e inteligência artificial. Então vai permitir isso em larga escala, né? A gente vai ver isso acontecendo cada vez mais. Uma outra coisa que eu acho que é uma tendência grande é tudo as a service. A gente vai deixar de comprar as coisas e passaremos a assinar tudo. Nós vamos assinar roupa, assinar carro, telefone, tudo na nossa casa, móvel de casa, televisão. Para que eu tenho que comprar uma televisão? Se daqui 2, 3 anos eu vou trocar. Né? A gente começa a ter um problema grande, que é o que você faz com uma televisão de 80 polegadas quando você vai trocar ela? Você joga no lixo, você dá para sua sogra, aí, pô, não cabe aí na minha casa e tal. Então acho que a gente vai caminhar para esse negócio. Tem um modelo de negócio que eu acho brilhante e super simples aqui no Brasil, desse lado, né, de as a service, que é o aluguel de vestidos de marca, de grife. É brilhante, cara. Pô, a mulher usa um vestido da Gucci, que custa, sei lá, $10 mil, sei lá quanto custa um vestido da Gucci. Ela não pode usar mais esse vestido. Já viu mulher repetir vestido? Se é um da Gucci marcante, se é o da Dolce & Gabbana, que custou $30 mil, ela nunca mais vai usar esse vestido, porque saiu em foto, já apareceu e tal.
E aí, o que tem uma startup agora fazendo aqui no Brasil? Pô, pega esses vestidos, bolsas de marca e alugam isso, né? Você pode usar as a service. Outra coisa que eu tenho visto uma tendência, a volta do exclusivo, do manufaturado. O que é manufaturado tem valor. Se você for na Rolex hoje, você não consegue comprar um Rolex. Por quê? Não, calma, é feito à mão. Um cara que vai fazer o Rolex, é 1 ano. Aqui em Belo Horizonte, 1 ano e meio, você comprar um Rolex. Um Porsche, 18 meses pra você ter um Porsche. Por quê? Não. Ele é feito para você. É feito para você. Não é um negócio, você chega lá, quer um Porsche, sai andando com o Porsche. Então você entra na fila e tal. Por quê? O exclusivo. Não, porque o couro é feito, as ovelhas são da fazenda, da Porsche. O cara vai lá, mata as ovelhas, tira o couro, faz o seu Porsche. Tem todo um storytelling ali em volta. Quarta coisa, não sei se eu tô... tech companies comprando health companies. Nós falamos um pouco disso no último episódio. Para mim, as próximas empresas de saúde serão grandes empresas de tecnologia. Apple, Google, Amazon serão os big players desse mercado. E por último, hiperpersonalização. Nós vamos viver uma era da saúde personalizada. Então, vou numa farmácia de manipulação em larga escala, o cara vai tirar lá fazer um exame de sangue, pegar meus genes e falar para você, o seu remédio é esse, pro Rod é esse, pro Yuri é aquele, pro Lili é aquilo. Né? Então, a gente vai viver uma era de personalização em massa que só é possível com nanotecnologia, com impressão 3D, com poder computacional para calcular, fazer, né, as fórmulas e tudo mais em tempo real. Essa, para mim, são as grandes tendências que vão impactar nossas vidas. Paulucci, quer trazer as suas antes de passarmos para o nosso guru tecnológico aqui? Eu tenho 2 aqui que coincidem, uma com a tua última, Gustavo, a sua foi mais ampla e uma com uma do Lírio, que você chamou saúde personalizada, eu que chamei de medicina personalizada. Eu estou muito animado com isso, e vocês falaram isso no episódio, prova que eu vi no episódio passado, sobre essa questão, porque hoje em dia, cara, você tem uma dor, não interessa, é o mesmo remédio para todo mundo que tem uma dor que aquele remédio parece que vai curar. O que a gente não pode ter? Vocês falaram, né, de 23andMe, coisas do tipo, por que não? E eu acho que a gente está caminhando para isso, né? Está caminhando para isso. Falando né, em um pouquinho de longevidade, então, eu recomendo pacas do livro novo do Dr. Peter Attia, Outlive, né? Acabei de ler, assim, bom demais. Um livro grande e muito bom. O cara é super ativo em mídias sociais, tá, galera? Quem acompanha Instagram, YouTube e tal, Peter Attia com 2 T's. Nós vamos deixar o link aí na descrição. Deixa o link. Rod, o cara é tão fã do Ayrton Senna, sabe que um dos filhos do cara se chama Ayrton, velho. Tá bem, só olha nas minhas costas aqui, Yuri, ó. Olha só, cara. É coisa Vamos lá. O outro a gente falou por ele aqui. Cara, eu acho que eu vou usar o termo em inglês, que é electrify everything. Né? É tudo elétrico. Né? E aí, você falou, Gustavo, quando a gente vê acontecendo não é mais tendência, então não é mais uma tendência. O caminho é esse, é tudo elétrico, é carro elétrico, é bike elétrico, é avião elétrico, como a NHL já está comprando aí nos seus 12 ou mais. É um outro ponto que coincide, o Lírio falou dele, só quero falar de uma aplicação que eu acho que é bem legal, um 5G de verdade, de novo, nada aquele 5G genérico, não, 5G de verdade. E uma das aplicações bem legais que eu vejo, e é um tópico que um dia pode virar tópico aqui nesse podcast, é Casa do Futuro. Né? Casa do Futuro é um tema grande, é um tema quente, é uma indústria que já se fala muito nela, que vai gerar eu não sei quantos bilhões de dólares. Casas inteligentes, né? Você poder monitorar tudo, você poder fazer um tracking, desde os seus, né, os nossos pais, velhinhos e tal, com sensor, caiu, né? Já tem um alerta direto para enviar para uma central, para uma ambulância, algo assim, né? E você conseguir monitorar a sua casa, a temperatura, né? Isso vai desde a construção da casa, mas então assim, um 5G, né? De verdade vai ajudar muito nisso aí, você ter transmissão de dados, né? Em tempo real, vamos dizer. Tem uma tendência que vai fugir um pouco de tudo que a gente está falando aqui, é pouco tecnológica, que eu acho que a gente vai ter um número cada vez maior do que eu vou chamar de solopreneurs. Caras de
uma pessoa só que vão gerar, como um cara que quem não conhece, recomendo demais, Justin Welsh. Sigam esse cara, um cara que largou o Rod, siga no LinkedIn também. O cara largou um puto do emprego, o cara toca um negócio, está chegando quase $5 milhões de faturamento e ele é a única pessoa no negócio. Terceiriza aqui, terceiriza acolá. Hoje em dia está muito mais fácil do que há 10 anos atrás, né? Você tem Canva, você tem aplicativo, você tem tudo, você tem um pacote de soluções que permitem que você, Gustavo, Lílio, Rodrigo e Yuri tornem-se solopreneurs. O negócio não vão se tornar, né, empresas do tamanho de uma Samba, não vão, mas, cara, vão gerar uns bons milhões de dólares aquela empresa de uma pessoa só. Eu falei 4, eu vou parar em 4 aqui, eu vou deixar o Rod agora, eu vou deixar o Rod falar 6. Eu quero trazer o anti, eu vou falar a tendência e eu quero falar com você, Yuri, da antitendência. E aí vai ter uma provocaçãozinha pro MIT. O Rod é da treta, Yuri. O Rod é da treta. O Rod é provocativo, cara. Ele gosta da provocada. Ele gosta de dar uma provocada. Pra ele, o podcast que não tem uma apimentada, ele não acha que é legal, que o episódio primeira coisa que eu queria levantar é uma tendência que Yuri, que mora aqui nos Estados Unidos, também deve estar observando. Eu acho que a gente vai ver crescendo cada vez mais com as tensões geopolíticas que estão acontecendo no mundo inteiro, que é a volta da industrialização nos países. Esse é polêmico. O que aconteceu? Os países, com a globalização, todo o trabalho manual passou a ser o trabalho de fabril e que você conseguia produzir em escala, foi enviado para países como a China, que virou o grande produtor global. Com o crescimento das tensões, e só um parênteses, antigamente aqui, o Yuri deve saber isso bem, na história americana aqui tem um conjunto de cidades da região de Ohio, Filadélfia, etc., que eles chamam de Rust Belt, né, que virou o cinturão enferrujado, que era onde existiam as grandes fábricas nos Estados Unidos, e esse trabalho foi transferido para a China, essencialmente, né, e o que está acontecendo agora, uma das tendências que dizem que aconteceu com as tensões, com o crescimento das tensões globais e toda a briga por chip, etc., o controle, é a renacionalização das indústrias. Então passa a ter o orgulhosamente produzido nos Estados Unidos, não é mais só o da Apple Design em Califórnia e assembled in China, agora vai ser produzido também com partes americanas, com partes brasileiras. Então, e com isso, o que pode acontecer você vai ter no início um aumento do custo de produção dos produtos, porque você vai ter que trazer para onde um trabalho é mais caro, onde o assemble é mais caro, mas com o tempo, com a escala, com o volume, aí entram várias outras questões, a diminuição do custo de energia elétrica, a produção em escala, você consegue em algum ponto normalizar esse preço. Mas esse é uma das tendências que eu vejo muito em discussão aqui nos Estados Unidos e a volta das fábricas para cá. E eu quero conectar com o segundo ponto, porque, Yuri, aí vai para o ponto do MIT. O Gustavo deve lembrar disso. Há 10 anos atrás, 11 anos atrás, mais de uma década para trás, no MIT se falava muito sobre impressora 3D. Impressora 3D é o futuro. Eu lembro que eu fiz uma aula aí no MIT, fiquei impressionado. Eu tinha uma aula sobre impressora 3D, como que isso ia revolucionar a logística, a produção de material. Todo mundo falou, é o fim das fábricas, tudo agora eu vou imprimir, tudo aqui na minha casa, a logística, Lílio, acabou a DHL, vai ser tudo produzido localmente e tal. Mano, eu não vi isso pegar, não é todo mundo que tem uma impressora em casa, 3D e tal. Alguém aí tem alguma opinião, o que aconteceu? Que essa era uma das grandes tendências há 10 anos atrás. Falava-se muito da capacidade de produção local, que você ia simplesmente, tinha os formatos, que você ia simplesmente baixar e imprimir tudo aí na sua casa e não pegou. Eu acho que o único ponto, Rod, a impressora 3D, ela veio com tudo como metaverso, né? Como tudo que vem, vira hype e volta um pouquinho. Ainda é uma realidade, existe algumas impressoras 3D, existe empresas de carro que utilizam impressora 3D, principalmente para peças pequenas, que você coloca ali, segurar a mangueira, algumas coisas é possível. Peças funcionais, assim dizer, é mais difícil de você rodar. O que eu vi da impressora 3D, inclusive
Eu testo bastante impressora 3D, temos no laboratório lá algumas impressoras 3D para testar. A velocidade, você tem aí fazendas de 3D que você acaba com várias máquinas com robôs imprimindo várias peças. Você ainda não consegue ter uma alta produtividade, não a custo baixo, né? Você tem um custo alto para isso, e a resistência do material. Então tem sinterização, você consegue usar tem vários materiais, mas ali para você usar muito não é possível ainda. O que eu acho que acontece muito é esse hype, né? De todo mundo falar, agora, amanhã, daqui uma semana. E não é bem assim, né? Você precisa democratizar, é mais lento do que realmente deveria. Eu acho que a impressão 3D é a mesma coisa que está acontecendo com o ChatGPT, que aconteceu com o metaverso, né? A gente botou energia na fala e menos na pesquisa e na solução de problemas. Que mostra isso, né, Lília? Assim, geralmente você tem o hype tecnológico, depois você entra na decepção, as pessoas se decepcionam que não era tudo aquilo, mas ela não deixa, ela começa a entrar na sua maturidade, né? Só complementando o que o Lília está trazendo, eu vejo muito a impressão 3D para essa parte de fast prototype. Então, por exemplo, eu estava com uma grande loja de produtora de sapatos. Ela fala, cara, a gente consegue produzir sapato muito rápido aqui para prototipar. Aí depois vai para larga escala, aí você leva para uma produção maior. Mas a prototipação rápida, de você fazer um tênis, igual lá no filme do Air, né, que o cara faz um protótipo lá na mão no final de semana, você imprime um sapato hoje com muito mais facilidade e consegue demonstrar, olhar e tal, pôr na mão das pessoas, no pé. Beleza, vamos produzir, e aí sim você faz isso em larga escala, ainda não em produção 3D. Né? Mas, Yuri, já tem produção 3D de carne em larga escala ou ainda só em laboratório pequeno? Não, acho que larga escala, o que a gente está vendo, e o Jorge tocou num ponto muito bom, para residências é um mercado ainda muito incipiente, você não vê as pessoas tendo impressora, é uma exceção, né? Para a indústria de manufatura tem crescido, tá? Quem der um Google vai ver que está crescendo todo ano, né? Em algumas áreas mais do que outras, tá? Mas eu acho que a gente ainda está longe de ter algo como todo mundo vai ter impressora 3D em casa, não. Manufatura, o Lírio tocou bem para algumas peças e tal. Nós temos um time no MIT que se chama APT, é o pessoal de manufatura aditiva. Eles dedicam bastante tempo para esse estudo de impressão 3D. O professor John Lee, o professor John, tem outro John lá. Então o uso na manufatura tem aumentado. O seu ponto, Gustavo, carne, ou seja, carne verde, né? Carne, não sei se a gente já chegou lá não. Esse mercado é outra pergunta, assim, o mercado, né, tá crescendo, né? De frangos e carnes verdes, né? Isso está crescendo, mas eu não acho que a gente está no ponto de ter larga escala impressão 3D para esse segmento. Última tendência aqui sobre dinâmica do trabalho, já que o Yuri falou dos empreendedores individuais, eu acho que a gente vai começar a ver cada vez mais profissionais fracionais, principalmente trabalhando em empresas nascentes, startups. O que é isso? Vamos supor, você montou uma startup, você está com uma dor de crescimento muito grande, você precisa de um CMO para te ajudar a criar a sua marca, reposicionar, etc. Você não precisa de alguém full-time fazendo isso. Você precisa de uma ajuda pontual para te levar para o próximo nível, mas que você continue crescendo. E aí entra um profissional fracional, o cara vai ficar 10%, 20%, geralmente 20%, 30% do tempo na sua startup trabalhando com você. E aí ele trabalha em 2, 3 empresas ao mesmo tempo, né? Então, e tudo, obviamente, de maneira aberta e dedicada, né? São geralmente profissionais bem especializados. O que a pessoa faz? Faço growth, aquisição de usuário, eu faço branding, alguns papéis muito específicos e que ele consegue ajudar, já tem especialidade, experiência naquela indústria, ele consegue ajudar e estruturar essas empresas que estão precisando de uma ajuda momentânea, né? Principalmente no momento em que venture capital, acesso a capital está restrito, você consegue contratar o profissional fracional para te ajudar, né, numa dor muito específica que você tem. Aqui nos Estados Unidos tem umas empresas fazendo isso, eu sei que no Brasil tem uma também, que me fugiu o nome agora,
e já começou também a fazer trabalho de encontrar profissionais qualificados fracionais para que as empresas, principalmente startups e empresas... Em vários segmentos, Rod, você fala... Porque eu já tinha ouvido falar de CFO já, part-time CFO, uma coisa que já tem algum tempo, assim, mas não a galera de... Exato, não a galera de criação, de growth. Eu vi, tem uma agora de CMO as a Service. Até a Marcela, minha amiga que você conheceu também, Rod, já tá nessa de CMO as a Service. É bem legal mesmo e é uma tendência mesmo. Agora, para a gente fechar o nosso episódio de hoje, que está muito legal, mas nós temos que encerrar, eu queria jogar um desafio. Baseado nessas tendências, que negócio vocês criariam? Um negócio que você criaria. Eu vou trazer um negócio que eu criaria. Um robô que pinta e ele vende os seus quadros. Então, o robô, utilizando inteligência artificial, ele vai lá, pinta e cria uma galeria e expõe seus quadros e vende seus quadros para o mundo inteiro. E ao invés de ter, né, pessoas ali pintando, nós teríamos uma legião de robôs artistas com seus próprios estilos, até com a sua própria marca. É um robô que pode ir para uma apresentação dos seus quadros e demonstrar, né, a sua obra de arte, isso tudo usando tecnologias que já estão disponíveis. Você, Lílio, o que você faria? Eu não precisaria ser um robô, mas você sabe que eu sou fanático por robô, mas uma tecnologia, eu já vi até pensando nisso, que a gente consiga explicar algo complexo, neutralizando complexidade, né? A gente, quando você pergunta alguma coisa, pode ser até para o ChatGPT, para quem quer que seja, ver uma explicação extensa e etc. Quando você vai falar de filosofia e você vê Clóvis de Barros falando de filosofia, você entende em 5 minutos. Quando você vê Cortella, Karnal lendo a Bíblia, você vê o cara, você entende tudo, o Eclesiastes, história de José do Egito. Então, maneiras de explicar as coisas conforme o seu dia a dia. Então, usar exemplos reais, uma inteligência que seja capaz disso. Isso já venho testando. Eu venho testando, Yuri, porque eu faço a pergunta pro Bard do Google, depois eu jogo dentro do ChatGPT e falo que como o outro falou, eu fico botando os dois para tretar aqui, mando o Google conversar com a Alexa. Então, é isso, é uma metodologia de explicação que neutraliza a complexidade, cara, e é possível essa tecnologia, só não vou dar mais detalhes, porque aí eu vendo meu ouro também, né? E você, Yuri, o que você montaria aí? Cara, eu iria algo mais, como se fosse quase que uma série de pequenas empresas. Eu devo estar influenciado pelo livro que eu acabei de ler, do Dr. Attia. Longevidade é um tema que me interessa muito e é uma indústria que sempre vai existir, né? Eu gosto muito das indústrias. Quando a gente fala do B2C, sempre vai ter aniversário, sempre vai ter bebê nascendo, sempre vai ter gente morrendo, sempre vai ter gente ficando doente. Então são indústrias que, né, são mercados que sempre vão existir. A questão de saúde, eu mesclaria algo da parte de educação, orientar as pessoas, né, a parte de prevenção, de ensinar pessoas. Você não tem que esperar ter 75 anos, né, para se cuidar, aí talvez você tarde demais, né? Então, cedo, jovem, nos seus 20, 30 anos, educação e também quase como se fosse uma holding, né, de produtos com foco em educação, né, com produtos para, né, desde, vocês falaram no último episódio, né, do Apple Watch, tal, que faz o tracking de tudo, do Oura Ring, algo nessa linha, algum wearable device, né, então educação com wearables focando em longevidade. Até daqui a 5 bilhões de anos, quando tudo for para o espaço, literalmente, a gente vai estar por aqui, galera. Então, assim, esse mercado não vai acabar nunca. Fez 11, né? Foi revelado agora que ele fez mais uma escondida aí. Então, você vê que o mercado é bom. Eu ia falar de saúde, porque eu gostei, eu já dei essa ideia aqui antes de montar o agregador, mas eu não vou mudar. Então, já que o Yuri falou de saúde e longevidade, eu também li esse livro e recomendo muito. Eu vou falar de um problema que eu tive recentemente, que vou pegar a tendência do Gustavo, de assinatura para tudo, e eu quero fazer e misturar com a minha tendência fracional, é a assinatura fracional de carros. Eu falei aqui no último episódio que eu aluguei um carro e fui pro shopping, etc. Mas eu não quero só alugar o carro, porque eu não preciso do carro o mês inteiro. Eu preciso do carro 3 dias, 4 dias no mês. Eu quero só alugar 4 dias. Mas alugar separado fica caro, tem o problema dele chegar na minha casa, etc. Eu quero alugar o carro
fracionalmente, 4, 8 dias, ou seja, 8 dias seria o suficiente para o mês inteiro, que pega todos os finais de semana, né, que eu só vou utilizar o carro no final de semana. Então, o aluguel fracional de carros seria a minha ideia. Ô, Rod, ótima ideia. Inclusive, não sei se você conhece, aqui no Brasil tem uma empresa chamada House. E a House, o que eles fazem? Eles fazem aluguel fracionado de apartamento. Mas é assim, ó, você chegou em São Paulo, 8 horas da noite, você abre o aplicativo, aluga aquele apartamento até no outro dia, 7 horas da manhã. Então, você, da porta do apartamento, você já faz o pagamento, ele abre a porta para você, lá dentro tem Netflix, tem tudo já incluído. Você entra, dorme lá, toma banho, não sei o quê, no outro dia fecha a porta, fez o pagamento, fechou sua conta, acabou, você pagou por hora. Olha que genial. Porque, pô, pega um hotel, cara, às vezes um hotel você faz a reserva, a gente que vem de fora, né, e faz muita viagem para São Paulo, às vezes eu pego um hotel que você tem que pagar do meio-dia ao meio-dia, mas você chega no hotel 10 da noite e sai no outro dia 7 horas da manhã, e você pagou do meio-dia ao meio-dia. Então, esses caras estão fazendo esse modelo fracionado. Ainda faz a ficha tudo de novo, né? Cada vez que você chega tem que preencher a mesma ficha. Meia hora. Eu ia te perguntar, Gustavo, a diferença para um Airbnb, mas o Airbnb é a mesma coisa do hotel. Você também tem horário de check-in e check-out, né? Então, e você poderia pagar por hora, né? Beleza, entrou 10 da noite, sei lá, tem por turno, não sei. Boa, é isso. Boa. O modelo é isso. Sabia que existia, não. Da House. É muito legal. E super inovador. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Hoje, episódio histórico. Vai entrar pra história do nosso podcast, porque o Yuri é uma pessoa que a gente tem extrema admiração. Eu, Yuri, que te conheci lá atrás, quando fui dar uma palestra lá no MIT, né? Num dos primeiros, eu não sei se esse que virou o programa do Brazilian Day lá junto com Harvard e tal, mas era um evento de brasileiros, né? Ali era um embrião ali daquele momento. Fui eu e o Mário do Spoleto e a menina da Beleza Natural. Beleza Natural. Que é genial. Isso. Poxa, foi super legal. E lá eu tive a oportunidade de conhecer o Yuri, um cara brilhante, que a gente aqui, nós três, somos admiradores do Yuri. E aí o dia que você mandou uma mensagem pra gente, criticando o nosso programa aqui positivamente, para que a gente pudesse melhorar. Critiquei o áudio, então, não o programa. Porque fez a gente melhorar e mais, né? A gente falou, poxa, que legal que um cara do nível do Yuri está ouvindo esse programa. Não, é legal, Yuri, porque assim, a gente tenta aqui trazer coisas que são modernas, para que as pessoas abram a cabeça, mas ao mesmo tempo acessíveis, porque não pode ficar um negócio também, pô, esses caras só estão falando de coisa que não tem nada a ver comigo. Então a gente tenta trazer aqui, e você trouxe ideias também de coisas que podem, que as pessoas aqui podem ter uma ideia. Você falou lá dos solo entrepreneurs, né, que são os caras que vão criar os seus negócios sozinhos. E aí, né? Quantas pessoas estão nos ouvindo e podem criar o seu próprio negócio? Então, se você gostou desse episódio, passe para frente, compartilhe, dê um like, que é importante. O Lírio, cada like que vocês dão, cai uma lágrima de emoção do Lírio. O Lírio, ele nem dorme à noite. Ele fica dando reload na página para ver se aumentou o número de views que tem lá no nosso YouTube. Eu tenho arritmia às vezes. Exato, a gente tem que acalmar ele. O Rod fica lá, não, vou desistir. Tem pouca gente assistindo, mas não, Rod, Gustavo, calma. você fica fazendo essa brincadeira fala, aí. Minha mãe achou que você tava falando sério. Ela me ligou e falou assim: não desiste não. Eu falei assim: não, mãe. O Gustavo tava zoando. Ela quer o seu bem, cara. Resiliência. Mas obrigado, viu? Obrigado, Rod, Lírio, e obrigado, Yuri, por esse podcast especial. Obrigado demais pelo convite, galera. Foi ótimo. Vou seguir fã aí, ouvindo, comentando, dando feedback. Do áudio não precisa mais, que o áudio está maravilhoso. Mas, bom, um prazer, vou divulgar. Acho que mais gente precisa ouvir. Esses papos trazem muita inspiração, muitas ideias, coisas que, às vezes, tem muita coisa que a galera sabe, mas tem um toque que alguém fala, que vocês comentam, né? Olha só, que ideia que esse negócio me deu. Então, para mim, acho que a palavra é bem inspiracional, assim, bem legal, um papo informal, solto. Obrigado de novo pelo convite e pode se ver na próxima.
Amigo, foi um prazerzaço, muito feliz. Vamos deixar todas as informações lá no link. O nome da empresa do avião lá da DHL é Aviation. O 5G que a gente comentou aqui, chama 5G SA. Enfim, vai estar tudo lá para todo mundo saber o que é realmente. Muito obrigado, Yuri. Foi um prazerzaço falar com vocês. Eu só de estar aqui com esse turno já me sinto 10% mais inteligente a cada minuto que eu fico aqui com vocês. Eu nem sei, eu não tinha roupa para participar disso aqui. Mas muito obrigado. Vou te mandar uma dessa aqui. Porra, Então. aí já manda o desfibrilador junto, que eu vou ter uma parada cardíaca. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, galera. Um abraço pra vocês. Até a Fechou? próxima.